Hoje é o primeiro Café com Didizola, onde que a gente faz um café e bate um papo. Hoje eu vou contar minha experiência, nosso primeiro ano aqui na Nova Zelândia. Né? Vamos completar 9 anos agora, dia 5 de agosto. E eu vou compartilhar um pouquinho da nossa experiência no nosso primeiro ano aqui. Então, faça o café, vou fazer o meu e bora comigo. E olha quem tá aqui com a gente. Só olhando a vizinhança, né, Aivinha? Vou abrir aqui pra entrar um arzinho aqui dentro pra gente conversar. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da vistinha. Esse dia tá meio nublado, mas tá bem bonito, tá bem gostoso. E o ursão vai fazer parte do cenário ali, olha. Tem até um óculos nele. O solzinho tá vindo aí agora, ó. Então, dia 5 de agosto a gente vai fazer 9 anos de Nova Zelândia. Gente, 9 anos, é muita coisa, né? Aí eu pensei, por que não falar, né, sobre o nosso primeiro ano aqui na Nova Zelândia. Vamos voltar lá em 2015, que foi quando a gente conseguiu o nosso visto para Nova Zelândia. Eu e o Vitor, a gente planejou essa viagem por 2 anos, né? O primeiro ano foi para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer, qual visto a gente vai aplicar e mais ou menos como que vai ser. Então a gente pesquisando, eu sou muito fã de Senhor dos Anéis, então é claro que a gente veio para Nova Zelândia. Mas é claro que não foi só por causa do Senhor dos Anéis, né? Pesou, mas não foi só por isso. Mas foi a facilidade do visto que a gente viu. Aqui tem um visto que chama Working Holiday Visa, né? Que a Nova Zelândia abre um formulário com 300 vagas por ano, né? Para brasileiros. Então, e dentro dessas 300 vagas, eu e o Vitor conseguimos em 2015, né? Assim, eu não vou entrar muito na questão desse visto, né? Só um resumo dele. Você vem já com o direito de trabalhar no país e você pode ficar por 1 ano. Então, abre o formulário, 300 vagas, é rápido, acaba muito rápido, não é fácil conseguir. Eu lembro que abri o formulário, eu e o Vitor não conseguiu, nenhum de nós dois. E aí, o que aconteceu? Mesmo tendo fechado o formulário, eu, que sou a louca do F5, né, da atualização de página e não desiste nunca, eu consegui 2 vagas remanescentes. Eu consegui o meu depois e passou mais uns 15, quase 30 dias eu consegui o do Vitor, né? Eles falam que existem essas vagas remanescentes, mas elas não são divulgadas no site da imigração da Nova Zelândia. Mas eu sei que existe porque eu consegui e depois eu ainda consegui para o Vitor. Então foram 2 vagas remanescentes. Aí o que aconteceu? Conseguimos esse visto, então a gente, depois de conseguir, a gente tinha 1 ano para estar vindo para Nova Zelândia, né? Então, em 2014 a gente começou a pensar em sair do Brasil. A gente não pensava assim, certo, né? Ah, nós vamos mudar de país para sempre. Não, a gente queria ter uma experiência fora, conhecer um país diferente e ver, né? Ver o que ia acontecer. Então, assim, é aquilo, você planeja, mas pode sair tudo como planejado, pode não sair nada como planejado e as coisas vão acontecendo quando você tá no país, né? Porque é muita coisa diferente. É uma mudança totalmente de vida. É você sair da sua zona de conforto, você tá longe da sua família, você tá falando uma língua que não é a sua língua nativa, né? Convivendo com diferentes culturas, né? Principalmente aqui na Nova Zelândia, tipo, é muita gente do mundo inteiro. Então, assim, abriu nossa mente, né? Eu e o Vitor do interior, eu tinha meu emprego no Brasil, formei em Direito, o Vitor já tinha a empresa dele, mas a gente não estava muito feliz, a gente não estava 100% satisfeito com a nossa vida no Brasil. Eu morava com meus pais, o Vitor morava com os pais dele,
Então a gente falou, vamos fazer uma viagem internacional, vamos ver, né, conhecer outro país. A gente nunca foi muito de viajar, eu e o Vitor, né, a gente viajou pouquíssimo no Brasil. E deu essa loucura de vamos conhecer outro país. Então viemos para Nova Zelândia, 2015, conseguimos o visto, viemos em 2016. Esse Working Holiday Visa é só até 30 anos de idade, então assim, eu tava completando 30 anos, então era a minha última chance de vir com o Working Holiday Visa. E graças a Deus deu certo, né? Aquilo foi uma loucura desde o dia que a gente foi aplicar esse visto, porque como não conseguiu, eu fiquei muito mal, mas depois acabei conseguindo o meu, aí fiquei, meu Deus, eu tenho que conseguir o do Vitor, porque senão a gente ia ter que tentar um visto de estudante, que sai muito mais caro. Consegui o visto por Vitor, viemos e começou a nossa vida na Nova Zelândia, né? Esse visto tem um ano que você pode, tem um ano para você vir, e quando você chega na Nova Zelândia, você tem um ano para ficar aqui com esse visto. E ele, o bom dele é que ele nos deu o direito de trabalhar quantas horas a gente quisesse, né? Quantas horas a gente conseguisse. Então, não vai te dar um emprego, você tem que chegar e procurar um emprego. E assim a gente fez. Sai os dois mineirinhos, casamos uma semana antes de vir para Nova Zelândia, casamos no dia 27 de julho, né? Vamos completar 9 anos de casados agora em julho. E dia 5 de agosto chegamos na Nova Zelândia. Então foi uma semana de casados, ficamos cada um na casa dos seus pais, porque a gente ia alugar um lugar para nós, sendo que a gente ia vir para Nova Zelândia. Então foi tudo novo. E os choques já começaram já desde a despedida com a família, né? Porque, gente, de 0 a 10 de dificuldade de migrar, acho que de mudar de país, não só de mudar, eu acho que até mesmo na nossa cabeça, que era uma viagem de 1 ano, ainda não tinha certeza se ia ficar, se ia conseguir ficar, se ia gostar, a gente não tinha certeza de nada. A gente só tinha certeza que a gente tinha um visto de 1 ano, que a gente poderia trabalhar e que a gente ia viver o máximo que a gente pudesse aproveitar aqui e ver se a gente ia gostar ou não. Mas despedir da família, acho que foi, sim, de grau 10 de dificuldade. Porque, nossa, pra mim, pro Vitor, foi muito difícil. Então, assim, foi tudo novo pra gente. A gente nunca morou junto. A gente começou a morar junto só depois que veio para Nova Zelândia. Língua diferente, né? Apesar da gente ter estudado um tempinho no Brasil antes de vir com um professor americano. Gente, sotaque diferente, cheio de gírias diferente. Pessoas do mundo inteiro, cada um falando com um sotaque diferente. Eu lembro que a gente chegou aqui, a gente ficou 15 dias, eu tinha alugado um Airbnb na casa de um kiwi, um senhor que mora aqui na Nova Zelândia, né? Lá em Auckland, a gente chegou em Auckland. Então, assim, a gente não entendeu quase nada do que o cara falou quando ele foi buscar a gente no aeroporto. Só que o cara foi, tipo assim, um anjo da nossa vida. Porque eu acho que ele ficou tão preocupado que ele viu que a gente tava tão perdido quando chegou aqui. Mãe, onde eu tô? Onde eu vim? Onde eu tô? Que ele, tipo, ele nos ajudou muito. Foram 15 dias que a gente alugou no Airbnb na casa dele, né? A gente alugou um quarto na casa dele, né? A gente dividia a casa com ele. Tinha um chinesinho também que ele alugava outro quarto lá. E tinha outro cara que também alugava outro quarto. Então, o senhor tinha a casa dele e alugava os quartos para ter uma renda extra e também ter companhia, né? E ele foi no banco com a gente, ajudou a abrir conta. Ele deu barraco no banco, porque o banco queria... a gerente do banco lá queria que a gente marcasse horário. E ele falou, olha minha conta, olha quanto tempo que eu tenho conta nesse banco, se eu tenho cara de que vou marcar horário para abrir conta desses meninos aqui, vocês vão abrir essa conta agora? Abriu a conta com a gente, ajudou a gente a fazer o IRD, né, que é como se fosse o número da sua carteira de trabalho no Brasil, né, que para você trabalhar aqui você precisa desse número, tanto para você receber seu salário, quanto para o imposto ser descontado, etc e tal. Então, ele ajudou com tudo. Foi no mercado com a gente o primeiro dia, né? Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, né, gente? Só que eu acho que ele ficou tão preocupado que ele viu que eu e o Vitor tava tão meio desnorteado, assim, quando a gente chegou, que eu acho que ele falou assim, não, eu preciso ajudar esse casal, eles estão muito perdidinhos. Então, o choque começou aí, despedida da família, um voo muito longo que a gente não estava acostumado, né? O máximo que eu viajei de avião, acho que foi até São Paulo, a trabalho. Então, assim, 1 hora e pouco de avião foi o máximo que eu viajei, aí veio para Nova Zelândia essa loucura toda, o fuso horário que aqui, né, é uma loucura, tá quase 15 horas à frente, né, do horário do Brasil. Então, assim, eu lembro que a gente saiu dia 3 de agosto no Brasil,
né? E por causa de fuso horário, a gente chegou na Nova Zelândia dia 5 de agosto. Então, assim, parece que você perde um dia no céu, sabe? É uma loucura. Ao mesmo tempo que teve, né, muito choque, a gente estava naquela euforia de coisa nova, né? De que tudo era tudo muito diferente pra gente. E então, assim, eu falo com o Vitor, acho que o primeiro ano foi um misto de tanto sentimento que a gente nunca tinha sentido antes, tanta euforia, porque querendo ou não, a gente veio do interior do Brasil, a nossa cidade não é tão pequena, né, Pará de Minas não é minúscula, mas a gente tinha uma vida muito tranquila, né, a gente saiu de uma zona de conforto muito grande, porque eu morava com meus pais, o Vitor morava com os pais dele, eu tinha o meu emprego lá, eu larguei meu emprego pra vir pra cá, mas tipo assim, eu pegava minha bizinha de manhã, era 15 minutos até chegar no trabalho, dava horário de almoço, 15 minutos eu ia pra casa, almoçava na mesa com meus pais, eu tomava café com os meus pais, aquilo horário de almoço no Brasil, 1 hora e meia, dava tempo de cagar, mijar, dormir, cochilar e voltar pro trabalho, né, terminava o trabalho, 15 minutinhos de vizinha pra casa, então assim, querendo ou não, eu tinha uma vida tranquila, né, bem confortável assim, né, no interior de Minas. Então eu cheguei na Nova Zelândia, querendo ou não, Auckland pra gente foi uma cidade grande, é uma cidade grande pra gente, né, por mais que eu vejo que quem mora em São Paulo, que tá aqui, né, do Brasil, quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro, acha que, tipo, Auckland é uma cidade, tipo, quase que o interior para eles, né, que não é tão grande quanto essas cidades grandes do Brasil, mas pra gente foi um choque também. Mas foi uma experiência incrível. Eu lembro que a gente, claro que a gente não veio com emprego, né, a gente teve que correr atrás de emprego. Segunda-feira chuvosa, gostosa, e eu tentando achar um serviço com essa chuva. Foi uma loucura também. Mas quase que não deu um mês depois que a gente chegou, a gente conseguiu um emprego. Eu posso trazer um vídeo aqui com todos os empregos que eu já tive na Nova Zelândia, que também é bem legal, assim, tive muitos empregos aqui, né? São 9 anos, então tem muita história. Esse pet sitting que eu faço hoje, né, que a gente não tem casa fixa mais, que desde o ano passado, de 2024, a gente decidiu ficar só viajando e cuidando de casas e animais, né, na Nova Zelândia. Só tem 1 ano e pouco que a gente tá fazendo isso, né? Mas antes disso eu já tive muitos empregos, né? Aí dentro desse primeiro ano aqui na Nova Zelândia, a gente morou 3 meses em Auckland, saímos de Auckland, pensamos, se caso a gente não conseguir decidir ficar aqui e não conseguir um visto para ficar, aí a gente pelo menos viajou a Nova Zelândia toda, né? Então, o que a gente fez? Como esse Working Holiday Visa que a gente tinha, você podia trabalhar 3 meses para cada empregador, você não podia ficar mais que 3 meses para cada empregador. Então, conseguimos empregos cada um, ficamos 3 meses em Auckland, compramos um carro, né, com o nosso trabalho aqui, juntamos um dinheirinho, compramos nosso primeiro carro aqui na Nova Zelândia, que foi um Honda Fitinho. O poder aquisitivo aqui, por mais que não é igual aos Estados Unidos, né, que eles falam e tudo, mas você ainda tem mais poder aquisitivo do que no Brasil, né. Então, 3 meses eu e o Vitor trabalhando muito, a gente chegava a trabalhar 54 horas por semana, às vezes. Foi cansativo, mas tinha a meta de juntar um dinheiro, comprar nosso carrinho e viajar mais aqui na Nova Zelândia. Saímos de Auckland, viajamos a Nova Zelândia praticamente quase inteira com esse carro, né? E nisso a gente já tava sem emprego porque a gente saiu para viajar, mas foram assim, umas 2 semanas viajando e decidimos ir para a Ilha Sul também, pra gente conhecer, que a Nova Zelândia tem as 2 ilhas, né? Aí fomos para a Ilha Sul e paramos em Dunedin, né? Dunedin, cada um fala de um jeito. Paramos em Dunedin. Moramos em Dunedin por 3 meses, dentro desse 1 ano que a gente ficou aqui, do primeiro ano aqui da Nova Zelândia, né? E nisso eu arrumei um emprego lá também, né, que eu poderia ficar 3 meses trabalhando lá. O Vitor decidiu ficar estudando para ele conhecer, né, os programas que eles usam aqui na área de TI, na área dele, para ele aperfeiçoar e começar a aplicar para empregos na área dele. E nisso ele já aplicava também conseguiu uns bicos lá em Dunedin. Foi outra aventura também lá, porque eu falo que Dunedin é igual Ouro Preto, né, de Minas Gerais. É uma cidade cheia de morro, casa velha, né, casa mais velha,
e universitários. É praticamente isso. Mas é bem bonitinho, é bem legal lá. Não é um lugar assim que eu amei não, mas a experiência que a gente teve lá naquela época, né, com a cabeça que a gente tinha lá, né, naquela época, não foi assim o meu, eu quero viver aqui pra sempre, não foi. Mas foi legal, assim, o período que a gente teve lá, a gente ficou numa casa, a gente foi flatmate numa casa que era enorme, lotada de gente, cada um de uma nacionalidade, tinha indiano, tinha da Croácia, tinha kiwi, tinha um brasileiro, que foi, na verdade, acho que foi o único brasileiro que eu conheci em Dunedin lá na época, né? Isso foi em 2017. Tinha gente maluca, tinha treta, tinha mesa de sinuca. Gente, essa casa, eu acho que precisava de um vídeo só falando, né, de histórias dessa casa que a gente ficou. Até vendedor de balinhas ilícitas tinha. Então, ficamos 3 meses em Dunedin. Nisso também a gente viajou bastante ao redor lá com a nossa rondinha. Dentro desses 3 meses, o Vitor já estava começando a aplicar para empregos na área dele. E o que aconteceu? Ele conseguiu muita entrevista em Auckland, que era onde que a gente chegou, né? E aí, o que a gente pensou? Deu quase 3 meses que eu já estava trabalhando lá, eu ia ter que sair do serviço que eu estava, de qualquer maneira, por causa do nosso visto, né? Então, o que a gente pensou? Vamos voltar para Auckland, né? Então, o que a gente fez? Como a gente saiu de Auckland, a gente foi até o topo, que é Cape Reinga, né? Quando a gente saiu de Auckland, e fomos descendo de um lado da Nova Zelândia, conhecendo todas as cidades, até chegar em Dunedin. Dunedin, 3 meses, enquanto isso a gente viajou bastante ao redor lá, né? Eu e o Vitor, 2 dourinhos aventureiros. Pegamos o carro, decidimos sair de Dunedin para voltar para Auckland. O que a gente fez? Viajamos pelo outro lado da Nova Zelândia. Então, passamos praticamente pela Nova Zelândia inteira, que a Nova Zelândia também não é grande demais, né, gente? Você vê o mapa da Nova Zelândia, ele é pequenininho. Então, assim, foi muita aventura, acampamos bastante, né? Porque a gente também não tinha dinheiro sobrando, assim, para gastar e esbanjar, né? A gente nem fez muita coisa na Nova Zelândia que é paga. E foi isso, voltamos para Auckland. Chegando novamente em Auckland, né? Eu consegui outro emprego, né? Eu, na verdade, nessa época, acho que eu fui babá. Assim que eu voltei para Auckland, o Vitor ficou fazendo entrevistas, né, na área dele. E tava quase fechando um ano nosso de Nova Zelândia, né? Foi passando o tempo. O Vitor também foi trabalhando em outras coisas, até conseguir realmente um emprego na área dele. E estudando, né? E eu também caçando emprego, tentando fazer outros bicos, juntar dinheiro. Então, voltamos para Auckland, fizemos tudo isso. E, gente, faltando um mês para acabar nosso visto aqui na Nova Zelândia, o Working Holiday Visa, a gente conversou, né, se a gente ia ficar ou não. E a gente queria ficar mais, porque, assim, por mais que foi um ano, acho que foi um ano de tanto tumulto. Não que tenha acabado o tumulto depois de um ano. Não, na verdade até hoje o tumulto não acaba, né, quando você imigra. Mas foi tanta loucura, né, tipo, onde nós vamos morar? O que nós vamos fazer, né? Aí vamos mudar, vamos conhecer. Aí só conhecendo as coisas, né, viajando, trabalhando em coisas diferentes que a gente nunca trabalhou, correndo atrás. Então foi tanta coisa nova, tanta informação. A gente falou assim, vamos tentar ficar pra gente realmente sentir mais um pouquinho, né? Se é um país que a gente quer ficar, a gente tinha gostado daqui, claro, né? Mas vamos sentir mais, vamos ficar mais, vamos experimentar mais, tá? Decidimos que iríamos ficar, né? O Vitor já estava aplicando para a área dele, que era a área que seria mais fácil pra gente conseguir um Work Visa, que é um sponsor, né? A gente precisava de uma empresa que aplicasse esse visto pra gente. Então, o Vitor aplicando, faltando um mês. A gente já estava quase comprando a passagem pra gente voltar pro Brasil. O Vitor vai e consegue um emprego na área dele, né, lá em Auckland. E aí, aplicamos o Work Visa, né, eu como partner, que é parceira dele, e ele com o visto principal. E esse visto a gente poderia ficar na Nova Zelândia mais 3 anos. E trabalhando, né, o Vitor teria que trabalhar para essa empresa, né, o visto é ligado naquela empresa.
e eu teria a liberdade de trabalhar no que eu quisesse, né? O que eu conseguisse trabalhar. E assim a gente decidiu ficar mais na Nova Zelândia, né? E isso, né, mais histórias teria que ser para um próximo vídeo, senão esse vai ficar muito longo. Então, assim, o nosso primeiro ano foi esse turbilhão de coisas, mas o que eu achei importante foi, assim, tirando de tudo que eu contei aqui, a importância da gente ter planejado os 2 anos, né? Não foi uma decisão, assim, de supetão. E mesmo não ter sido uma decisão de supetão, da gente ter planejado muita coisa, não foi fácil. Então, assim, se você tem vontade de migrar, ou se você, né, já planejou, pensa direitinho. Não é uma coisa fácil, né, mas eu acho que vale muito a pena. Senão a gente não tava aqui há 9 anos já. E pra gente foi uma experiência incrível, né, a gente cresceu muito, a gente saiu muito da nossa zona de conforto, a gente conquistou muita coisa, né, com o nosso suor, o nosso esforço. A gente viu que, hoje em dia eu falo que depois que você imigra para um país diferente, qualquer outro país eu acho que a gente vai adaptar, sabe? Qualquer coisa a gente vai adaptar. Foi tanta coisa diferente que na hora eu achei que eu não ia conseguir e eu consegui, sabe? Eu falo que até mesmo essa questão de você dividir casa com outras pessoas, né? Quem diria eu ficar mudando tanto assim? Eu morei no Brasil com a minha família minha vida inteira lá no Brasil. Sempre foi a mesma casa e eu cheguei aqui, foram tantas mudanças, sabe? Morando com tantas pessoas diferentes que você nunca viu na vida, né? Com culturas diferentes, jeito de ser diferente e a gente se adaptou. Tanto é que hoje a gente só vive mudando, eu e o Vitor. A gente tinha parado, ficamos o quê? 6 anos só em Auckland, quase 7 anos só em Auckland. E tipo, antes da gente começar essa vida de fazendo pet sitting, né, viajando, cuidando das casas e dos animais, que hoje a gente faz isso, eu faço isso e o Vitor continua trabalhando na área dele, né, só que remoto. A gente já tinha alugado um apartamento só pra gente, né, tava vivendo só nós dois, tava acumulando coisas e a gente não tava mais feliz assim, acumulando e tudo, e pensamos, vamos vender tudo, ter só o que tem no carro e viver mudando. Então, assim, é uma coisa que hoje, assim, com esse primeiro ano, eu nunca imaginaria que eu tava fazendo isso hoje, né? E eu falo que isso tudo me preparou para o que hoje eu tô fazendo, né? Não só isso, eu falo que tanta coisa que aconteceu na minha vida, até mesmo no Brasil, que me preparou para coisas que eu passei aqui. Ai, gente, é assim, ó. É uma coisa de louco. Eu falo que se a gente parar pra pensar, é assim, como que a gente vê o tanto que a gente é pequeno, né? O mundo é tão grande, né? Tem tanta gente, tem tanta diferença de jeito, de cultura, de jeito de viver, de pensar, de agir. A gente vê o tanto que a gente é pequenininho, né? E que é tanta coisa pra gente conhecer, tanta coisa diferente ai, nem sei explicar. Eu fico até emocionada. Eu falo que não foi fácil, não é fácil migrar. Não que a gente precise de ter alguma coisa especial para conseguir. Eu acho que cada um tem a sua experiência própria viajando fora. Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que achou que era uma coisa e era totalmente diferente. A gente tem que ter, acho que na cabeça da gente, que nenhum país é perfeito. Não existe. Tem aquilo que você busca. E às vezes você encontra mais num país do que no outro. Quando você viaja para outro país, você dá muito valor em muitas coisas que você não dava antes no seu país, né? Com a sua família, né? O que você fazia antes. Então, assim, é muito bom. Acho que é uma experiência que agrega, tipo, muito pra gente. E também te fortalece muito, sabe? Tive muitos altos e baixos no meu primeiro ano. Não só no primeiro ano, né, gente? Esse tempo todo de Nova Zelândia. E aquilo... Tá longe da família não é fácil, é muito difícil, né? Você perde muita coisa, você perde muito evento, você perde familiares e não tá perto. Então, assim, mas também aquilo. Não tem como você fazer uma escolha sem abrir mão de outra coisa. Então, sempre vai ter os prós e os contras, né? Então, depende da sua experiência, daquilo que você espera pra você. Eu detesto viver com o e se, né? E se eu tivesse ido? E se eu tivesse conhecido? E se eu tivesse vivido aquilo? Então eu sou uma pessoa que eu sempre, assim, por mais medo que eu tenha às vezes de fazer uma coisa nova, eu paro, eu penso, eu deixo passar um tempinho, porque às vezes pode ser muito euforia da hora, né, de querer fazer uma coisa de supetão, principalmente hoje com redes sociais, que a gente fica vendo muita coisa legal, a gente fala, eu quero fazer isso, será que você quer mesmo? Será que vale a pena, né? Então para um pouquinho, esses 2 anos da gente planejando foi muito bom para isso, para não fazer uma coisa de supetão. E, como eu disse, mesmo assim ainda não foi fácil, mas tá sendo muito bom. Então, são 9 anos de Nova Zelândia.
deixa aqui nos comentários se você quer saber alguma coisa específica. Me segue lá no Instagram, né? Qualquer coisa eu abro uma caixinha de perguntas. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal, tá? Deixar seu likezinho que me ajuda muito. E é isso. Então até o próximo café ou até o próximo vlog, que deve sair logo, logo aí pra vocês, tá? Um beijo e até mais. Tchau!